Olá a todos, bom dia, boa tarde ou boa noite, se for o caso. Espero que este devocional vos encontre bem e que seja mais uma oportunidade de saírem mais fortalecidos e mais encorajados naquilo que é o propósito de vida, que é viver para Deus, e naquela que é a experiência mais fascinante da vida, que é viver com Deus. E eu hoje gostava de deixar um seguimento àquela que foi a meditação do passado sábado, na qual iniciei em Malaquias, e nessa meditação expus alguns dos motivos que levavam Deus a estar tão irado, tão zangado, tão decepcionado com a forma como o povo estava a relacionar-se com ele. E inclusive ali um versículo no capítulo 2, versículo 3, que referia, Deus dizia aos sacerdotes: eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto. Experimentem dizer isto a alguém. Excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados. Deus não se agradava com sacrifícios. Deus criou o coração. E o coração estava tudo menos perto de Deus. E então um dos motivos que levava o povo, que levava Deus a ser tão duro, a ser tão veemente, a ser tão penetrante na forma de discursar para com os sacerdotes, era porque os sacerdotes estavam-se a ocupar com outras atividades e estavam a perder a capacidade para ouvir a Deus. E lemos no versículo 2, capítulo 2, o seguinte: Deus a dizer para os sacerdotes: se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado porque vós não propondes isso no coração. O quê? Dar honra ao meu nome, e se não ouvirdes a Deus. Não sei se alguém sabe qual é o mandamento 0. E há uns tempos ouvi um relato muito interessante de dois pastores, um a perguntar ao outro qual era o mandamento 0. E o pastor a quem foi-lhe dirigida a questão referiu que o 0 não sabia, mas o primeiro, o principal mandamento era: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Baseado em Deuteronômio 6.5. E o segundo mandamento, disse esse pastor, eu também sei, que é, e toda a gente sabe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora, mandamento 0, ele não chegou lá, mas o outro pastor citou Marcos 12, 29, em que respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E depois, no versículo seguinte, aí Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento e todas as tuas forças. Portanto, nós temos um mandamento que é o 0, que é onde tudo começa. Se tu não ouves, tu não vais poder agir, porque tu não recebes a instrução, tu não recebes a orientação. E se transpusermos isto para um contexto de relacionamento, ou por exemplo para um contexto de casamento, quem não ouve o outro não sabe amar. E quem está casado sabe perfeitamente isso. Se tu não ouves os desabafos, os desejos, as pretensões, os sonhos da pessoa com quem tu vives, com quem estás casado e partilhas a vida, tu não demonstras amor, porque não estás interessado. E é por isso que é importante nós aprendermos a ouvir. Há uns tempos atrás, já tive a oportunidade de partilhar isto, pelo menos uma vez na igreja. Eu gostei muito de uma história que Charles Swindoll, que é um pastor americano, conta num dos seus livros. Ele conta a história de um missionário levado para Nova Iorque. Um missionário, peço desculpa, que leva um índio para Nova Iorque, de uma tribo indígena bem no meio da selva tropical. E o índio nunca tinha ido a Nova Iorque. O índio, a emoção maior que tinha presenciado, eventualmente teria sido o ataque de um leão
a algum outro animal ou a perseguição de um leão para com a tribo dele. E, portanto, imaginam este índio que cai em Nova Iorque, vê todas aquelas luzes, vê todos aqueles automóveis, vê todos aqueles táxis a buzinar, nunca viu um prédio de 2 andares e está logo perante o Empire State Building com mais de 120 andares, nunca tinha visto uma ambulância, a polícia, pessoas a passarem vestidas ao telemóvel. Bem, perante tal cenário, o índio fica boquiaberto, com tanto movimento. Mas, paralelamente a este deslumbramento, ele fica também surpreendido e diz: eu acho que estou a ouvir um grilo. E o missionário diz: mas, índio, isso é impossível porque não há grilos em Nova Iorque. Ou melhor, mesmo que hajam grilos em Nova Iorque, ninguém consegue ouvir grilos. Mas o índio reafirma: eu estou a ouvir um grilo. Eu não me engano, isto é um grilo. E o missionário, já pensando que o índio está meio atordoado com tudo o que estava a acontecer, diz ao índio: índio, deixa-te lá disso porque estás a brincar comigo e não temos tempo para isso. Mas o índio diz assim ao missionário: olha, tu queres ver? Dirige-se para um vaso de flores, levanta o vaso de flores e tira de lá um grilo. E agora quem fica de boca aberta é o missionário. E o missionário questiona-o: mas como é que é possível, no meio de tanto barulho, no meio de tanta confusão, de tantos decibéis, tu conseguires ouvir um grilo? E o índio muito sabiamente pergunta ao missionário se ele tem moedas no bolso. E pediu essas moedas e deixa-as cair. E o tilintar das moedas no chão arrastou uma série de pessoas ao local e levou pessoas a pararem e a rodarem a cabeça para ver o que é que estava a acontecer. E aí o índio deixou uma lição, dizendo que o nosso ouvido ouve aquilo para o qual está treinado a ouvir. O teu ouvido ouve aquilo para o qual ele está treinado a ouvir. Se o teu ouvido está treinado a ouvir dinheiro, tudo o que falar de dinheiro tu vais ouvir. Se o teu ouvido está treinado a perseguir a fama, tudo o que seja relacionado com fama tu vais ouvir. Se o teu ouvido estiver treinado para zelar pelo bem dos teus filhos e da tua família, tudo o que esteja relacionado com isso, tu vais ouvir. E a crise que estava a existir em Israel é porque a classe sacerdotal não estava a ouvir Deus. Estava a ouvir todas as outras coisas menos Deus. Menos Deus. E a questão que eu gostaria de deixar neste devocional é: o que é que está a chamar-te a atenção? O que é que te faz parar? O que é que te faz deixar de fazer todas as tuas coisas no dia-a-dia e parares para dizer: calma que eu estou a ouvir isto, calma que eu estou a ouvir aquilo? E já várias vezes se falou na igreja, e já tive a oportunidade de partilhar, que aquilo que nos prende a atenção, aquilo que nos conquista o coração, é a mesma coisa que um ídolo. Um ídolo é um aspecto mais importante que nós temos na nossa vida, que ocupa a nossa mente, que ocupa o nosso tempo, que ocupa os nossos sonhos, ao ponto de Deus ficar abaixo de tudo isso. E um ídolo é quando todas essas nossas dimensões estão absorvidas por determinada coisa, que às vezes, e em muitos casos, e na maioria das situações, é algo bom. E este é um momento para nós pensarmos: o que é que chama a atenção? O que é que me chama a atenção? Até porque muitas das crises que muitas das vezes passamos aconteceram porque nós não cumprimos o mandamento 0, que é ouve, como acabei de ler em Marcos 12, 29, respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. E nós estamos inseridos numa cultura de barulho. Não um barulho, um ruído sonoro, audível, mas todo aquele barulho de interesses, de desejos, de sonhos que nós alimentamos e que nos leva a desviar o foco daquilo que seria a boa parte que Maria escolheu. Maria escolheu a boa parte e essa parte não lhe será tirada, como Jesus falou
quando estava em casa de Marta e de Maria, em que Marta estava agitada, mas Maria escolheu a boa parte. E o desafio que eu quero deixar com este pequeno devocional é que tu escolhas a boa parte. E a boa parte começa por te sentares aos pés de Jesus e por ouvir o que Jesus tem para ti. Jesus quer encontrar-se contigo, Ele quer cear contigo, Ele não te quer violentar e arrombar a porta para que à força tu possas ir ter com Ele. Deus pode usar circunstâncias adversas na tua vida para gritar por ti, para te chamar a te sentares com Ele e a começares a ouvir palavras de vida, palavras que vão encher o teu coração e palavras que vão alimentar a tua alma. E o meu desejo e a minha oração é que ao ouvir este devocional saias revigorado, mas comprometido em treinar o teu ouvido para ouvir aquilo que interessa. Que Deus te abençoe.